pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as relações de consumo nesse momento da pandemia do coronavírus. Nesse primeiro momento, vamos tratar de linhas gerais, um pouco mais teórico, mas de extrema importância, para que você, empresário, você consumidor, entenda o porquê das coisas. Essa é a minha maior preocupação com esse vídeo. Quando a gente fala que o consumidor é a parte mais vulnerável, que ele tem direito a reembolso, aí vem o lado da empresa. Tá, mas se eu for reembolsar todo mundo, eu não vou ter condições econômicas de suportar tudo isso. Quais as posições dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, SENACOM, com relação a esse tipo de tema? Esse será o objetivo desse primeiro vídeo. Num segundo vídeo, nós vamos tratar de assuntos específicos. Academia, clube é relação de consumo? Não é, mas que direitos que eu tenho? Como que eu devo me importar com relação a isso? As escolas, que está dando bastante polêmica, então a gente vai tratar isso no segundo vídeo. Nesse primeiro, eu quero tratar com vocês, embora um pouco teórico, confesso, mas é de extrema importância a gente entender como vai lidar com essa situação nesse momento do coronavírus. Pois bem, em linhas gerais, quais são os efeitos jurídicos da relação de consumo no caso da pandemia do coronavírus? O coronavírus ele é enquadrado como um caso fortuito e de força maior. O que significa isso? Por que é fortuito? Porque é imprevisível. Eu não tinha como prever, quando eu assinei, por exemplo, o meu contrato de buffet para casar agora no mês de maio, nós estamos gravando esse vídeo agora em maio. Quando eu assinei esse contrato, eu não tinha a ideia que eu ia ter uma pandemia em maio, até porque esse tipo de contrato, por exemplo, que eu dei de exemplo agora, ele é bem assinado com bastante antecedência, até para reservar data. Eu não tinha como prever isso, então ele é imprevisível. Por isso que é um caso fortuito. E por que é de força maior? Não tem o que se fazer. Os contratantes não têm o que se fazer. Voltamos a esse mesmo exemplo. Contratei um buffet para casar agora em maio. O que eu faço? Não pode ter o casamento. A gente não pode ter aglomeração. Então é um fato irresistível, imprevisível, fortuito, irresistível, de força maior. As partes não têm realmente o que fazer. Como todos nós sabemos, foi declarado a pandemia do coronavírus foi declarado estado de calamidade pública. Por quê? Da China se espalhou rapidamente para a Europa, até por causa do turismo. Nós temos bastante chineses que estão em turismo constante. Isso se espalhou para a Europa e da Europa acabou indo para todo mundo. Inclusive Estados Unidos, que está em primeiro lugar na pandemia, e agora o Brasil também numa situação muito grave. Qual o reflexo desse estado de calamidade pública para as relações de direito do consumidor? Esse é um dos objetivos que nós vamos tratar nesse primeiro vídeo. Pois bem, nas áreas de relação de consumo, a pandemia atingiu todos os contratos. E aí, essa é a reflexão que a gente vai fazer agora. Qual é o meu direito com relação ao Código de Defesa do Consumidor? O direito eu vou falar. Eu tenho direito a reembolso? Ah, tem. Mas o Código de Defesa do Consumidor ele não estava preparado para um momento de pandemia como esse. É essa colocação que eu preciso colocar para vocês. O Código de Defesa do Consumidor não estava preparado para isso. Então a gente vai ter que entender um pouquinho as relações de direito civil, as relações de direito do consumidor e o que faço agora, nesse momento que meu contrato não foi cumprido. Nós já estamos acabando o mês de maio e eu não tive o meu casamento. Eu tinha um show para ir assistir e não pude assistir. Então fica aí a preocupação. Eu tinha um jogo do Corinthians extremamente importante, não pude assistir o jogo porque foi impedido de assistir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação aos efeitos jurídicos disso tudo e pensar sempre agora de uma forma econômica. O governo federal já fez isso através da medida provisória. Ele já fez isso. Mas os órgãos de defesa do consumidor e a própria Senacom já estavam se antecipando a essa situação para ver qual é a melhor solução. Como já falei, é um caso fortuito de força maior. E no direito civil, a gente tem que entender que a relação entre as partes é uma relação simétrica. Então, o contratante e o contratado estão no mesmo nível. Então, impede a igualdade. Já no Código de Defesa do Consumidor, não. Eles não estão no mesmo nível. O Código de Defesa do Consumidor, o artigo 4º, inciso 1 do CDC, ele determina que o consumidor é a parte vulnerável dessa relação contratual. Guardem bem esse conceito. É extremamente importante. Direito civil, um contrato de locação. As partes estão no mesmo nível. Já no direito do consumidor, não. O consumidor está numa parte vulnerável. É o mesmo princípio que nós tratamos do direito do trabalho. Você que é empresário sabe, sempre escutou falar. Mas o empregado sempre tem razão. Não.
parte-se sempre de uma premissa que o empregado é a parte mais vulnerável, né? Embora o empregador, se souber trabalhar, ele vai sim exercer o seu direito. O Abrão de Barros Cursos Jurídicos tem um curso específico para empresários, os direitos do empresário nas relações de consumo e nas relações trabalhistas, né? Como tomar uma atitude de um empreendedor de sucesso, correndo riscos calculados. Veja isso no nosso canal depois, adquira esse curso, que é extremamente importante para o empresário tomar atitudes pensando em riscos calculados e não criar um passivo aí enorme. Mas voltando à nossa matéria de hoje, direito do consumidor. Guardem isso, o consumidor é a parte vulnerável. Como eu disse, essa pandemia, muitos contratos estão sendo extintos. Porque não tem o que se fazer, eu não posso fazer. Determinado contrato eu não tenho o que fazer, né? Ou eu cumpro, ou eu não cumpro. Eu não cumpro porque eu não posso. Eu estou impedido até pelo poder público, pelos decretos aí, e que mais tem decretos, estadual, municipal, federal, e pode, não pode, é essencial, não é essencial. Essa discussão toda está impedindo você de exercer a sua atividade profissional. Então, o fornecedor não tem culpa e o consumidor muito menos. Já que ele é a parte mais vulnerável, ele tem muito menos culpa. Então, eu posso, doutor, eu posso pedir meu dinheiro de volta? Eu vi isso numa matéria, numa grande rede de televisão, a maior do Brasil, dizendo que eu posso pedir meu dinheiro de volta. Pode, você pode. Agora, esse é o melhor caminho? É isso que a gente vai ver agora nesse momento. Eu falei do direito civil, né? O direito civil ele fala no artigo 393, o Código Civil, artigo 393, ele fala que não há de se falar em perdas e danos, ou seja, não se tem indenização quando é um caso fortuito, né, ou de força maior. Um caso imprevisível e um caso irresistível, não tem o que fazer. Já pelo Código de Defesa do Consumidor, que não há essa relação de igualdade, o caso fortuito e a força maior não estão incluídos no dever de não indenizar. Então não é um caso, mas é um caso fortuito e força maior o coronavírus? Então o Código de Defesa do Consumidor, tanto quanto o Código Civil, fala que não tem direito de indenizar? Não é bem assim. Mas já o STJ e a doutrina, ele tem falado o seguinte: quando o caso fortuito e força maior é algo inerente à atividade da empresa, por exemplo, você terceiriza a sua entrega, e aí o entregador ele faz uma fraude, entrega uma pedra lá no lugar do produto, né? Você vai responder por isso. Mas eu não tive culpa, como que ia prever que um funcionário de uma terceirizada ia colocar uma pedra no lugar do produto? Não importa, isso é um caso inerente, é um risco da atividade que você exerce. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do Código Civil, ele fala que não é todo caso fortuito e força maior que se enquadra na situação de não indenizar. Num caso de extinção no contrato é que nós estamos tratando aqui. Não posso cumprir o contrato, vou extinguir, né? Embora, não, volto a dizer, não é a melhor solução, e vamos falar o porquê. Pois bem, o STJ, né, e a doutrina, ele fala que o caso fortuito e força maior que não é indenizável, que dá para você extinguir o contrato sem direito à indenização, cabendo só o reembolso, qual é? É o caso externo, um terremoto, um coronavírus. Entendeu? Então, mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor, o coronavírus também é um caso fortuito e força maior que exime as partes, tanto o consumidor, eu não quero mais o contrato. Por quê? Porque eu perdi o emprego. Não tem mais condição. Então é uma onerosidade excessiva. Esse é o termo técnico que o Código de Defesa do Consumidor usa. Então o consumidor ele está sendo onerado de forma excessiva, está pesado para ele. Se está pesado para ele, ele tem direito de fazer a rescisão do contrato sem pagar nenhuma multa, nenhuma indenização por isso. No Código de Defesa do Consumidor, essa é a postura, porque o coronavírus foi considerado também, né, um caso fortuito de força maior externo, então não há esse dever de indenizar. No mesmo sentido, estou falando bastante em buffet, porque essa semana fui procurado por 2 buffets aqui na nossa região. Nós estamos gravando esse vídeo no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e 2 buffets vieram procurar, porque o mês de maio é mês das noivas. Olha a quantidade de eventos que foram perdidos. Esse buffet particularmente tinha 18 eventos agendados no mês de maio. Desses 18, 11, se não me falha a memória agora, 11 vieram pedir a rescisão do contrato porque não vão fazer mais esse ano. Querem fazer o ano que vem, então eles querem o dinheiro de volta do que já pagaram, e aí o ano que vem eles veem o que fazem. O ano que vem eu vejo o que eu faço. E aí o desespero das empresas. Como que eu vou devolver 11 do que já pagaram? Muitos já tinham pago 50% do valor, e nós estamos falando no valor de buffet, às vezes é de 15, 20, 30 mil. Olha a receita que a empresa vai perder. Ela vai quebrar. Então é nesse sentido que a gente vai tratar esse primeiro vídeo. Para o material ficar completo, né, a gente tem que tratar um pouquinho de termos técnicos. Peço desculpas ao colega que está nos vendo,
né, que não é da área do direito, né, um empresário, porque eu faço muitos vídeos para os empresários, né, mas nesse momento é importante eu falar um pouco de técnica, né? A teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Vamos ver. Veio abrandar um instituto de direito contratual que em latim dizemos pacta sunt servanda. Ou seja, os contratos têm que ser cumpridos, o que combinamos tem que ser executado. Então, eu combinei, tem que ser executado. Eu combinei que ia ter uma festa esse mês de maio de casamento. Eu tenho que cumprir, mas eu não posso cumprir. E aí, agora eu vou ter que indenizar? E a teoria da imprevisão? Isso não era previsto, isso é caso fortuito. Pois bem, pela teoria da imprevisão, esse preceito de imprevisível, né, coronavírus, vamos fazer um parênteses, feriados. Eu lembro muito bem que no início do ano, né, o pessoal comemorando a quantidade de feriados que iam ter, alguns, né, os da área do turismo, hoteleiro, pacotes turísticos, comemorando. Por sua vez, os comerciantes reclamando porque iam perder muito dinheiro. Fato imprevisível, como a gente ia prever isso? Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, como eu disse, temos aqui a Serra, Campos do Jordão e o Litoral Norte, todos próximos da gente aqui. O desespero de muitos empresários. Tenho contato com algumas pessoas que têm pousada, por exemplo, em Santa Catarina, Florianópolis, e vão dar um respiro até agosto, setembro. Se não der, vão fechar a sua pousada. Olha o reflexo isso no emprego, reflexo isso na economia, né? Vamos pensando em tudo isso para a gente depois chegar numa conclusão que seja palpável. Pois bem, a cláusula rebus sic stantibus, isto é, os contratos têm que ser cumpridos desde que as condições permaneçam as mesmas. Se ocorrerem mudanças drásticas, temos que readequar o contrato. Isso está no artigo 317 e 478 do Código Civil. Ela veio para abrandar aquela primeira que eu falei para vocês da pacta sunt servanda. Então, o que foi contratado tem que ser cumprido, desde que as condições permaneçam as mesmas de quando eu assinei o contrato. Então, eu assinei o contrato lá em setembro do ano passado para casar agora em maio. Pois bem, não pude fazer. Não era previsto em setembro que nós íamos ter uma pandemia de conotação mundial, né, onde eu não poderia executar o meu contrato. Muito simples. Felizmente, não posso executar o meu contrato. E aí? Como é que eu faço? Eu tenho que cumprir. Pela cláusula pacta sunt servanda, eu tenho que cumprir. Aí vem a cláusula rebus sic stantibus. Peço desculpas pelas ficar falando em latim, mas é importante isso. Então, pelo artigo 317 e 478 do Código Civil, né, as coisas têm que ser readequadas, têm que ser realinhadas. E no Código de Defesa do Consumidor? Né, como os contratantes não estão em pé de igualdade, como eu falei, né, o artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, vocês lembram? Mesmo que aconteça algo previsível, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo com algo previsível, por exemplo, nós moramos num país onde a economia ela é instável, onde não há uma segurança jurídica nas decisões do Poder Judiciário. Eu tenho um caso agora que somente num município aqui do Vale do Paraíba o juiz entendeu que o golpe da lista telefônica, vocês já devem ter visto isso, ou até infelizmente alguns caídos nesse golpe da lista telefônica, onde a pessoa liga para você e fala, olha, eu vim aqui só para atualizar o seu cadastro, para que o seu nome, quando as pessoas procurarem, né, você seja encontrado. Muito bem. Manda um documento, você só preenche com os seus dados e assina, para que a gente possa readequar o teu nome na lista telefônica. Aí o consumidor, né, a empresa consumidora, porque o CNPJ, a pessoa jurídica também pode ser consumidora, né, ela uma boa fé vai lá e assina. Mas aí, alguns ainda nem enxergam que está lá cobrando, às vezes 4, 5 mil reais, tem um valor. Alguns ligam para a empresa, né, e falam, ô empresa, eu não estou vendo aqui 4, 5 mil, você falou que era de graça, que não tinha que pagar nada, era só uma adequação de cadastro. Olha, não tem que cobrar nada, isso já está embutido no preço do seu telefone. E a pessoa assina e manda. Daqui a pouco ela recebe um boleto lá em 12 parcelas para pagar de 500, 600 reais por mês, porque ela na verdade fez um contrato de divulgação de marca. Isso não foi dito para a empresa. Ela foi enganada. Por que eu estou falando isso da questão de segurança jurídica? Essas empresas, elas têm sofrido os processos para cancelar esse contrato e até mesmo para indenização da pessoa jurídica que foi vítima desse golpe da lista telefônica. Inclusive, se você olhar na internet, golpe da lista telefônica, você vai achar inúmeros processos. Onde que eu entro com esse processo? No meu entendimento, pelo Código de Defesa do Consumidor, na sede da empresa que foi vítima desse golpe, como consumidora. Hoje, olha, eu já tinha trabalhado nesse golpe aí, defendendo empresas, em quase 18 processos. Nunca tinha tido um problema desse.
Numa cidade aqui da região, o juiz falou não, tem que protocolar lá em Ribeirão Preto, porque lá é a sede da empresa que deu o golpe. Uma empresa pequenininha, armazém de bairro, vai entrar lá em Ribeirão Preto? Vai ter que se deslocar, contratar advogado para ir para lá, ou mesmo contratar um escritório daqui para ir até lá, aí audiência de conciliação, audiência de instrução, ter que se locomover para uma cidade distante, né? Porque isso que não é relação de consumo. É relação de consumo, sim. Né? Então, num momento desse, onde a gente tem insegurança jurídica, que é na tradicional no Brasil, infelizmente, né? E até a economia do Brasil, ela não é algo previsível. Você não pode fazer uma coisa muito a longo prazo prevendo que tudo vai acontecer de forma correta. Até algo previsível, o Código de Defesa do Consumidor, né, ele fala que o consumidor tem direito de realinhar o contrato desde que presente onerosidade excessiva. Então, mesmo que fosse um fato previsível, perdeu o emprego no Brasil, é fato previsível. Né? Aí, numa relação de consumo, o consumidor foi onerado de forma excessiva, forma absurda, muito pesado. Ele pode buscar um realinhamento desse contrato. No coronavírus, que é um fato imprevisível, mais ainda, né? Sem sombra de dúvida, mais ainda. Assim, pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, já existia essa obrigação, né, de indenizar, melhor dizendo, o consumidor que não tinha a obrigação de indenizar, então o consumidor ele já não tinha a obrigação de indenizar, num caso desse que nós estamos vivendo agora. Né? E o fornecedor também não. Né? Vamos dizer que, porque caso fortuito, força maior externo, já disse, o STJ já reconhece que como é externo, não há dever de indenizar. Ambas as partes. Né? Tem o direito de extinção no contrato. Então o consumidor ele pode pedir a extinção no contrato. O consumidor ele pode pedir, sem ter que pagar nenhuma indenização, e pedir a devolução do dinheiro que já pagou, o reembolso. Então, pela lei é isso. Muito bem. Vamos quebrar todas as empresas? Estou falando agora uma coisa que é fundamental, trabalhando com pessoas que vão fomentar a boa-fé, a transparência. Tá? Porque, infelizmente, tem gente aproveitando esse momento de pandemia para dar golpes, para querer aumentar o seu lucro nesse momento. Eu estou falando de empresas sérias, que, graças a Deus, é a maioria desse país. Tem meia dúzia que não vale nada, como tem em qualquer lugar. Tá? Mas eu estou falando das pessoas sérias, empresas sérias, que estão passando por dificuldade econômica. Eu adotar essa posição do Código de Defesa do Consumidor vai ser a melhor solução para mim, consumidor, para a nossa economia, para o nosso país? Os órgãos de defesa do consumidor já deram uma resposta, antes até mesmo da medida provisória 948 do governo federal. Né? Eles já estavam, o PROCON de São Paulo, por exemplo, já estava entrando em contato com empresas aéreas nacionais, com grandes redes de hotéis, para negociar tudo isso e chegar num bom senso. Eu não vou exigir esse reembolso imediato, mas também não vou cobrar taxa para remarcar passagem aérea, por exemplo. Vamos entrar num bom senso. Né? Se eu posso ir em outro lugar, se não tenho porquê eu remarcar, por exemplo, uma passagem aérea. Não, eu ia fazer um turismo, mas eu posso ir em outubro, novembro, em janeiro, em maio do ano que vem, não tem nenhum problema. Olha, eu vou adiar meu sonho de casar em maio por um ano. Vou casar em maio de 2021. Se você pode isso, por que pedir a rescisão do contrato e o reembolso do seu dinheiro que você já pagou? Então, nesse sentido, os órgãos de defesa do consumidor, até mesmo antes da medida provisória do governo federal, já estavam nesse caminho. Né? Então, a gente não vai ter, se a gente ir por esse caminho, né, a gente vai tornar o direito impossível. Por quê? Porque economicamente vai ser impossível para as empresas. Eu dei um exemplo há pouco tempo agora para vocês, né, de um buffet que teve 18 contratos, tem 18 contratos agora no mês de maio, e 11 pediram a rescisão do contrato, o reembolso. Como que ele vai fazer? Ele não tem dinheiro, ele tem funcionários fixos, tem alguns que são eventuais, que trabalham aí todo final de semana, né, mas ele tem funcionários fixos, ele tem custos fixos, ele já trabalhou com esse dinheiro também, que muitas vezes começou a pagar lá em maio do ano passado, agosto, setembro do ano passado. Como é que fica a empresa nesse sentido? É algo muito pesado. Né? Então a gente precisa pensar nesse sentido. A gente teria uma quebradeira geral. E aí o que vai acontecer? Né? Eu estou lá no meu direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, como eu acabei de falar. Né? É direito sim, você pedir o seu reembolso, como foi dito aí numa grande rede de televisão, num programa famoso de domingo. É seu direito sim pedir o reembolso. Né? Só que não é a melhor solução. Vai ter uma quebradeira geral das empresas, você vai ter que levar isso para o judiciário e você pode ganhar, vai ganhar com certeza, você tem direito, e depois não conseguir ver eficácia nisso. Por quê? Porque se é economicamente impossível, vai se tornar juridicamente impossível. Então o melhor caminho é o bom senso, o melhor caminho é o equilíbrio. Então a solução
os órgãos de defesa do consumidor, vou até ler para vocês, ó, a solução está na adoção de medidas com serenidade, bom senso, transparência e boa-fé. Isso tudo é importante. E como eu estou falando, tem gente que vai querer se aproveitar da situação e falar, preciso cancelar meu contrato e quero meu dinheiro de volta e tal. Não pode, né? Vamos falar dessa medida provisória 948 do governo federal de 2020 agora. Eu tenho falado bastante sobre ela, que ela veio depois, né, que os órgãos de defesa do consumidor já estavam se mexendo para poder atingir um equilíbrio nessa relação toda. A medida provisória 948, ela fala o seguinte, né, com essa imposição, né, determinada solução de rescisão do contrato seria catastrófica. Então, há possibilidade, a primeiro momento, de mudança de data, vai ter que privilegiar isso. Não quero. Eu precisava viajar agora. Como eu não posso mais viajar, não era turismo, eu precisava agora, por mês de maio, não posso mais. Então eu quero rescindir meu contrato. Pois bem, você vai ter direito. De que forma esse reembolso vai ocorrer pela medida provisória? Em até 12 parcelas a partir do término do estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro. Pelo decreto, a princípio, até 31 de dezembro de 2020, nós estaremos em estado de calamidade pública. Após esse período, após 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro de 2021, conta-se 12 meses, a empresa terá que te devolver esse dinheiro em até 12 vezes, corrigido monetariamente. Então, o governo federal já normatizou o que os órgãos de defesa do consumidor já estavam tratando, fazendo essa ponte entre consumidor e empresas, né, buscando essa solução com transparência, boa-fé, bom senso, serenidade, equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Por quê? Porque a quebradeira geral das empresas, além de ser catastrófica para todo mundo, porque vai gerar desemprego, vai gerar mais desigualdade, né, como eu tenho dito, né, disse no vídeo anterior, né, o vírus, ele pode matar de forma imediata, né, e uma economia catastrófica vai matar de forma imediata, né, é grave, vai gerar muita violência, desemprego, um caos social, transtorno nas famílias. Então a gente precisa ter equilíbrio, bom senso. Ou seja, a gente viu que pela lei, o consumidor tem fundamento para rescindir o contrato sem pagar a indenização, além de ter valores pagos reembolsados. Mas essa não seria a melhor solução para a economia e para os próprios consumidores. Sabe por quê? Até mesmo pelo próprio consumidor. Quem vai sobreviver? Os pequenos? Não. Os grandes. Eles vão conseguir se manter porque tem capital para isso. E eles se mantendo, depois a gente vai estar na mão dos grandes. A gente vai ter pouca opção. Ou é assim, porque eu mando aqui. E olha, o governo federal vai ter dificuldade em poder combater isso. Então não é bom para o consumidor. Não é bom para o consumidor levar tudo isso para o judiciário. Tá? Esse momento, eu sei que é um pouco teórico, ou bastante teórico, mas eu queria fazer essa reflexão com vocês. Porque a pergunta que fizeram para mim, e me motivou a fazer esse vídeo agora, eu sou o consumidor. Eu não quero mais esse contrato. Isso foi até antes da medida provisória, eu já escutei. Eu quero meu dinheiro de volta. Tem direito? Pelo Código de Defesa do Consumidor, tem direito. Não tem nem que discutir. Ainda mais nesse momento de pandemia, como eu falando, não é a culpa no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ele só se exime de culpa se ele provar que o consumidor errou de forma exclusiva, ou o terceiro de forma exclusiva. Senão, o fornecedor sempre responde. Não tem o que fazer. Né? Então, tem direito. O consumidor tem direito de rescindir o seu contrato. É verdade, você que me procurou uns 2 meses atrás, falou, como é que vai ficar agora? Eu tenho direito de rescindir esse contrato? Tem direito. Mas não é a melhor solução. Vamos adotar as soluções com medida de equilíbrio, de bom senso, né, de transparência, honestidade. Não vamos aproveitar desse momento para querer ganhar de forma desonesta. A gente escuta muito isso, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Verdade, mas venda um lenço para quem está precisando desse lenço. Vamos ser honestos, vamos ter atitude de empreendedor de sucesso. Né? Não qualquer atitude, porque isso pode você pagar lá na frente, depois. Então, esse primeiro vídeo, como eu disse, é teórico, mas é importante para a gente entender, né, os nossos direitos e o porquê das coisas. Né? A cláusula rebus sic stantibus, lá que a gente acabou de falar, em latim, pacta sunt servanda. Né? Então, tem que cumprir meu contrato desde que as condições se mantenham. Isso tudo é importante ter essa noção, por quê? Porque agora, o que eu quero falar no próximo vídeo, né, eu vou gravar mais um vídeo falando sobre casos concretos, como eu falei para vocês. Né? A gente precisa ter isso em mente. Esse conceito nós precisamos ter em mente. Como que funciona tudo isso? Vou cancelar meu contrato de academia? Posso? Sabe que é o caminho? Se você fez por 6 meses, agora se é mensal, você vai poder cancelar. Vou falar isso no próximo vídeo. E o clube? Não é relação de consumo?
Eu estou pagando lá, mas não posso frequentar, o clube está fechado. Isso é justo? Vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Quero convidar você, né, para curtir a nossa página no Facebook, Abrão de Barros Advocacia. Nos seguir lá no Instagram, Abrão de Barros. Se inscrever no nosso canal no YouTube, Abrão de Barros. Coloca lá a notificação. Nós temos um programa aqui na Rádio Santo Antônio, FM, em Caçapava. Você pode achar facilmente em qualquer lugar do Brasil a rádio, tanto pelo Facebook ou até mesmo pelos aplicativos, pelo site da rádio. Você pode escutar de qualquer lugar do Brasil. Nós tratamos toda segunda-feira às 11 horas da manhã sobre direito do consumidor, direito do trabalho, também falamos um pouquinho mais voltado para empresas nessa área de direito do trabalho, mas também para o empregado, né? É importante ele saber dos direitos dele. Então acompanhe, a gente posta alguns vídeos no nosso YouTube com a nossa participação na rádio, tratando de casos concretos, é bem legal. E a gente fica lá partilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento como ex-coordenador de PROCON municipal. Foi muito bom estar com vocês. Peço mais uma vez, comentem aí no vídeo, no descritivo, o que você está achando, se você quer que a gente fale sobre algum outro tema, as suas dúvidas, para que a gente possa estar melhorando e Abraão de Barros, cursos jurídicos e de gestão, possa estar aprimorando os seus cursos e passando para vocês algo de maior qualidade. Te aguardo no próximo vídeo.